Boa tarde, Tom. Boa tarde a você que está nos assistindo. Já está no ar mais um Balanço Geral, aqui direto de Vitória da Conquista. Fica com a gente, arrasta o sofá aí que até as 2 da tarde tem muita informação, tem entretenimento e prestação de serviço para você aí de casa. A gente começa falando sobre um assalto que aconteceu no Terras do Remanso. Segundo informações ainda não confirmadas, a vítima estava indo pagar uma dívida para um parente. Ao descer do ônibus, ele foi surpreendido por 2 homens armados que levaram R$ 5.000 em dinheiro e um aparelho celular. O que não se sabe é porque realmente essa vítima estava com toda essa quantia e como os assaltantes souberam do dinheiro. Muda de assunto agora para falar sobre a situação dos moradores do loteamento Mirassol. Apesar de algumas casas já beneficiadas, muitos estão sem energia no local. Balanço Geral também é prestação de serviço para a comunidade. Vocês vão ver aqui agora essas imagens. Nós estamos no loteamento Mirassol. Fica mais ou menos 14 quilômetros de Vitória da Conquista. Não é zona rural, viu, gente? O pessoal daqui paga IPTU, inclusive. Já tem um morador esperando a gente, é Antônio. A gente vai entender agora qual é a realidade vivida aqui do pessoal que mora no loteamento Mirassol. Eles explicaram, inclusive, que aqui há muito tempo eles ficaram sem água e agora a situação é outra, né, Antônio? Conta pra gente. É justamente isso. Nós estamos numa situação difícil em relação à nossa energia, né? Nós estamos aqui, eu morando há 1 ano e meio na localidade e vivendo de favor de ponto de energia do meu vizinho. Tenho dificuldade de armazenar meus alimentos em uma geladeira, porque se eu ligar a geladeira prejudica o meu vizinho, somente as lâmpadas têm que ficar ligadas. Um som eu não posso ligar, uma televisão só pouca coisa. Então nós temos essa dificuldade. A Coelba não nos dá uma posição e nós estamos aí tentando resolver o problema e até hoje não temos uma solução. Para entender como é que é esse impasse aqui, eu estava conversando com o Antônio um pouco antes da gente começar, ele explicou que, na verdade, o que acontece? A Coelba considera o local como zona rural, mas a prefeitura já considera como parte da zona urbana mesmo, só, apesar de ser um pouco afastado. Então, esse impasse aí que está dificultando, por exemplo, a instalação da energia. Exatamente. Nós dependemos simplesmente, exclusivamente, de uma posição da prefeitura. Mencionar a Coelba que isso é uma zona urbana, não uma zona rural. E nós pagamos IPTU, temos o comprovante, a prefeitura arrecada os impostos e não nos dá em benefício aquilo que nós necessitamos. Então agora o apelo de vocês é justamente para voltar a ter energia. Inclusive eu comecei aqui falando, vocês também ficaram sem água um bom tempo aqui. Quase 90 dias sem cair uma gota de água nas residências aqui do Mirassol. Olha, e Antônio, gente, ele mora aqui há mais de um ano aí com essa dificuldade de energia. Ali, por exemplo, tem um computador, tem um som, aparelhos que você não pode utilizar dentro de casa de jeito nenhum. Não, meu computador só uso quando eu estou na rua. Aqui na minha casa eu não utilizo porque não tenho condições, porque não tenho energia. Se tiver que trazer um trabalho para casa, não dá para resolver. Não tenho como fazer, não tenho. Só na rua mesmo. Para trabalhar aqui também é difícil, não é difícil só para quem mora, não. É difícil para quem trabalha também, né, seu Vitório? O senhor tem um comércio aqui, inclusive tem esse freezer, tem a geladeira, mas para manter depende da ajuda do vizinho, né? Meu vizinho, se meu vizinho não me ajudar, eu fico sem. É difícil até trabalhar, né? Demais. A gente corre atrás aí, ó. Aí a Coelba alegando que aqui é zona rural. E aqui não é zona rural. A gente paga IPTU, então não é zona rural. Aí está esperando luz para todos. Por que não puseram da primeira vez, né? Ou da segunda? Pulou uma rua, uma assim, outra não. Quer dizer que a rua da frente e a rua de trás tem energia que não tem? Exatamente. Não tem. Aqui vocês podem ver, até inclusive bebida mesmo, refrigerante, tem que ser tudo quente mesmo. Fica tudo estocado aqui, ou então alguns mantimentos que não precisam de geladeira, porque senão a mercadoria vai embora. Exatamente, vai embora. Enquanto a luz cai, eu já perdi mercadoria, porque descongela tudo aí estraga. Essa é a situação, como vocês podem ver, dos moradores aqui do loteamento Mirassol. Fica a 14 quilômetros de Vitória da Conquista. A gente espera, então, posicionamento. Quem sabe a prefeitura pode ajudar aí nesse sentido a identificar o local como cidade, né, seu Vitória? E finalmente vocês têm essa instalação aí. Com certeza. Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz sua graduação no grupo educacional, presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 169. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 169 é a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas
feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para o 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para o Unip, aqui você pode. Paradinha agora para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Negrão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu convido o senhor, a senhora, para um momento de oração, uma reflexão. Você que sofre, você que se encontra desesperado. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço por todos os lares. São tantas notícias ruins, tantas coisas, meu Pai, que têm acontecido nos últimos dias, que nós só temos a Ti, meu Pai, para pedir auxílio e pedir ajuda. Abençoa os lares, as famílias, de todo o povo amigo aqui de Vitória da Conquista e região. Que a Tua bênção, meu Pai, esteja na vida de todos. Que a harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo ilumine a todos, pois eu os abençoo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, tenha certeza que Deus já abençoou a sua vida e também a sua família. Se você quer a nossa ajuda, Rua Francisco Santos, número 32, bem no centro de Conquista. Camila, um forte abraço, Deus abençoe, muita luz para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Jandira. Olha, Jandira, minha amiguinha, trabalha aqui no prédio. Ela disse que sempre que pode arranja um tempinho para assistir o nosso programa e pediu para mandar um abraço também para Orlando, seu esposo. Olha só, um abraço então para seu Orlando e para dona Jandira, hein? Ontem eu mandei um alô para João, ele acabou não assistindo, mas eu também troquei o nome do bairro, então vou me redimir. Um abraço então para João Batista, que é do bairro Alto da Conquista, viu? Obrigada pela sua audiência. E você também que está nos assistindo, do sul, do extremo sul do estado e aqui de todo o sudoeste, muito obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa, gente. Você pode fazer como dona Jandira, como também seu João e participar dando a sua sugestão ou mandando seu recado através do nosso telefone 77-3429-6203, 3429-6203. Você pode falar com a nossa produtora Hortência. Tem também o e-mail, viu, gente? Manda sua história pra gente. É o balancogeralconquista@recordcabralha.com.br. E o nosso Facebook é o Record Conquista, você pode pesquisar, é bem fácil de encontrar. Curte lá a nossa página para conferir todo o conteúdo. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí. A gente vai ter informações sobre uma operação da Polícia Federal. É já, um instante só. O Balanço Geral já está de volta. Olha só, a gente tem convidado aqui no estúdio, ele é Vitor Menezes, delegado da Polícia Federal e responsável por uma operação que a gente vai explicar para vocês agora, é a Operação Reprovados. Antes da gente bater esse papinho com ele, nós vamos mostrar essa matéria que conta melhor a história. Veja na tela. A Operação Reprovados da Polícia Federal de Vitória da Conquista e do Ministério Público Federal revela fraudes para aprovação em concursos públicos. 5 envolvidos foram ouvidos pela polícia e outros 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação visa reprimir fraude em certames públicos. Chegou ao conhecimento da Polícia Federal através de informações que o Ministério Público Federal recebeu de concorrentes supostamente lesados. E nós conseguimos, com as investigações, chegar até essas pessoas que foram conduzidas na data de hoje aqui para a delegacia. O esquema funcionava da seguinte forma: estes candidatos envolvidos tinham uma sílaba acrescentada aos nomes nas listas dos concursos. Assim, eles puderam fazer a prova na mesma sala. Todos obtiveram o mesmo número de acertos. Alguns ainda chegaram a ser aprovados em um concurso do Instituto Federal da Bahia. Os acusados ainda tentaram um outro concurso, desta vez na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas a fraude foi descoberta a tempo. A Polícia Federal entrou com um pedido junto à Justiça, que a Justiça oficie o IFBA impedindo que essas pessoas sejam nomeadas e tomem posse. E caso elas já tenham tomado posse e estejam em exercício, que esse exercício seja suspenso, tendo em vista a gente constatar documentalmente que a fraude de fato existiu. A polícia agora vai avaliar equipamentos e documentos apreendidos. O caso envolve crimes como falsidade ideológica e fraude em certames de interesse público. Ainda segundo o delegado, também será investigado se existe ligação entre os envolvidos e os organizadores dos concursos, o que também pode caracterizar outros crimes.
Em tese, eles podem responder por fraudes a certames públicos, falsidade ideológica, corrupção passiva, caso seja revelada a participação de alguém da organização dos certames públicos, e até inserção de dados falsos também, nesse último caso. Agora sim, o nosso bate-papo com o delegado, com o Vitor Menezes. Vitor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Camila. Bom, a gente mostrou agora na matéria a Operação Reprovados. A gente começou até explicando, inclusive, como é que funcionava esse esquema, né? Esse esquema ele foi descoberto há pouco tempo. Como é que vocês chegaram até essa situação? Bom, Camila, aconteceu o seguinte, foram 2 concursos fraudados. O do IFBA, aqui de Vitória da Conquista, para trabalhar no campus de Brumado, e o da UFRB, para trabalhar no campus de Amargosa. O concurso do IFBA aconteceu, eles realizaram a fraude e não foi descoberta. Tanto que o concurso foi homologado, o resultado final do concurso, e alguns deles foram aprovados nesse concurso do IFBA. No concurso da UFRB, eles tentaram repetir a mesma fraude, que era uma fraude que funcionava assim. Na hora de fazer a inscrição, eles alteravam a primeira sílaba do nome de todos eles eram da mesma família, e aí isso permitia que eles fizessem provas todos na mesma sala. Aí um deles, que era mais estudioso, resolvia a mesma prova e aí passava o gabarito da prova para os outros familiares dele. Só que aí no concurso da UFRB, os candidatos perceberam que tinha acontecido a fraude e esses candidatos procuraram então o Ministério Público Federal e a imprensa e denunciaram. Isso redundou que no concurso da UFRB, esses investigados foram eliminados. E aí, que tipo de informação que o Ministério Público Federal descobriu, por exemplo? Bom, o Ministério Público começou a fazer, então, esses levantamentos preliminares, né? Acessou o site, localizou os editais dos concursos, dos resultados, das notas, né? E percebeu que, de fato, eram todos da mesma família, todos tinham o mesmo sobrenome, todos fizeram provas na mesma sala e tiraram as mesmas notas. Olha. O que é uma coisa muito difícil. Estatisticamente é muito difícil que 4 pessoas que fizeram um concurso na mesma sala tivessem a mesma nota. Mas ao todo aí foram o quê? 5 mandados de condução? 5 investigados, né? Porque ao examinar os resultados dos 2 concursos, se percebeu a existência desses candidatos que foram aprovados, todos com o mesmo sobrenome. Então se imaginou que todos eram da mesma família, mas ontem, quando nós deflagramos a operação, a gente percebeu que uma dessas pessoas tinha o mesmo sobrenome, teve a mesma nota no concurso, foi aprovada, mas foi uma mera coincidência. Ela não fazia parte do grupo familiar ali que realizou a fraude. Apenas 3 eram parentes? 4 eram parentes, e uma já teve ligação com eles, não é isso? Eram 3 irmãos e uma moça que atualmente é ex-mulher de um deles. E são todos do município de Brumado? Todos do município de Brumado. Eles estavam fazendo, inclusive, o concurso para trabalhar no campus de Brumado. Agora sim, é o seguinte, a gente explicou um pouco na matéria também que eles chegaram a ser aprovados no IFBA, né? Agora, como é que fica essa situação? Porque eles foram aprovados, mas não podem exercer essa função, né? Foi algo fraudulento, então, o que é tomado de providência em relação a isso? Bom, quando a gente pediu aí ao Judiciário para os mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva desses investigados, a gente também aproveitou e pediu uma outra medida cautelar, representou por uma outra medida cautelar de suspensão do exercício deles, caso eles já estivessem em exercício, já tivessem sido nomeados e já tivessem tomado posse. Ou que, alternativamente, impedisse que eles tomassem posse, caso ainda não tivessem feito isso, né? Justamente para impedir que eles tenham o proveito da fraude que eles realizaram. Agora sim, já que a gente tocou no assunto dessas providências, né, o que foi decidido até agora, foram 5 mandados de condução coercitiva, que é quando o pessoal vai lá, dá o depoimento logo, são todos ao mesmo tempo, não é isso? Isso. O que vocês têm aí até agora? Bom, a gente recolheu esses interrogatórios ontem, né, que já esclareceu isso. Um desses investigados parece que não tem nada a ver com a fraude. A gente apreendeu equipamentos eletrônicos, né, e vai investigar agora os arquivos que existem nesses equipamentos eletrônicos para tentar descobrir aí mais algum indício aí da fraude, ver se existem outros participantes dessa fraude e se houve participação de algum funcionário da FUNRIO, que foi a fundação que organizou os 2 concursos, né?
se alguém dentro da Funrio viabilizou a fraude ou ajudou eles a cometer a fraude. Esses materiais que vocês têm são aparelhos eletrônicos, documentos, tudo pode ajudar, né? Agendas. Certo. Agora me explica aqui uma situação. Em relação à penalidade, né? A gente tem essa dúvida, porque até agora a gente entende que tem falsidade ideológica, o que mais? Fraude em certame de interesse público. Quando a gente fala certame, é concursos públicos, né? Isso. Esse é o tipo penal principal, o crime principal que eles cometeram é esse, fraude em certame de interesse público, que são os concursos, né? Além desses, a gente está iniciando eles na falsidade ideológica e, caso as investigações venham comprovar a participação de algum funcionário da Funrio, aí existem alguns crimes que são típicos de funcionário público, que é o crime de corrupção passiva, se alguém da Funrio cobrou a eles para fazer essa fraude, e o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, que é a inserção dos nomes com a sílaba inicial dos nomes trocada. E isso tudo, se a gente for somar isso aí, pode dar mais de 15 anos de cadeia. Todas essas penas aí somadas dá mais 15 anos de reclusão. Agora, as outras empresas, né, que acabaram envolvidas de alguma forma, a gente não sabe ainda até que ponto, elas se manifestaram em relação ao assunto, não? Ainda não, né? As instituições públicas, o IFBA a gente ainda não consultou, a gente estava esperando primeiro deflagrar a operação para então poder fazer essas consultas junto ao IFBA, junto ao FRB e junto à Funrio, para colher outras informações, então, e saber qual é a posição, né, dessas instituições a respeito dessas fraudes. Muita providência já foi tomada, mais alguma coisa de urgência agora nesse momento? Então, como é que fica a situação desse pessoal? Agora o próximo passo agora é a gente fazer essa análise desse material apreendido, questionar aí essas instituições públicas, né, oficiar elas para que elas apresentem alguma documentação a respeito disso e então concluir a investigação. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Belo trabalho da polícia e parabéns mais uma vez. E o nosso Balanço Geral fica por aqui. Amanhã tem mais ao meio-dia com o Tom Ribeiro e 1h40 em ponto aqui direto de Vitória da Conquista. Não esqueçam, hein? Até lá. Na hora do almoço.